O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha vindo correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diletos radiovintes, internautas que nos seguem através das nossas mídias. Hoje é o dia mais solene do ano, é a Páscoa. Aquele que vimos envolto em sangue, tomado pelas dores da morte na Sexta-feira Santa, aquele que velamos respeitosamente no silêncio da morte no Sábado Santo, agora proclamamos-lo ressuscitado, vivo, vitorioso. Hoje pela manhã, quando ainda estava escuro, nossas irmãs foram ao túmulo e encontraram-no aberto e vazio. Elas correram apavoradas, foram encontrar ao nosso líder Simão Pedro. Ele foi também ao túmulo com o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Viram as faixas de linho no chão. O túmulo estava vazio. O que acontecera? Roubaram o corpo? Os judeus levaram-no? Que houve? Que ocorrera? Na tarde de hoje, 2 outros irmãos nossos estavam voltando também para Emaús, sem esperança nenhuma. Voltavam para a sua vida de cada dia, estavam deixando a comunidade dos discípulos, a igreja que ia nascer. Jesus morrera, tudo acabara, a esperança foi embora. Mas um desconhecido começou a caminhar com eles e lhes falava sobre tudo quanto a Escritura havia predito a respeito do Messias. Sua pregação, suas dores, sua derrota, sua morte, sua vitória final.
E o coração daqueles dois começou a encher-se de nova esperança, a arder de alegria. Eles agora começavam a compreender tudo quanto havia acontecido com Jesus. Não foram simplesmente um cego absurdo, uma loucura, um sinal de maldição. Tudo fazia parte de um incrível projeto de amor do Pai. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E o que é mais impressionante, ao sentarem-se à mesa, o desconhecido tomou a iniciativa. Não esperou o dono da casa, pegou o pão e deu graças, partiu. Coisa impressionante, irmãos. Os olhos daqueles dois se abriram e eles reconheceram. Era Jesus ao partir o pão. Jesus vivo, Jesus reconhecido nas Escrituras e no gesto maravilhoso de partir o pão. Como mais uma vez acontecera agora nesta Santa Missa que estamos celebrando. Os dois voltaram imediatamente a Jerusalém e lá a alegria foi maior ainda. Os apóstolos confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Irmãos, por esta fé nós vivemos. Por esta fé somos cristãos. Por esta fé empenhamos a vida toda. Neste dia santíssimo, Jesus entrou na glória do Pai. Nós continuamos aqui na terra, aqui em Formosa. Ele já não está mais preso a dia algum, a tempo algum, a limitação alguma. Ele entrou na eternidade de Deus, na plenitude do seu Deus e Pai. Irmãos, escutai, a morte hoje foi vencida. Jesus abriu o caminho, Jesus atravessou o tenebroso e doloroso mar da morte. Jesus entrou no Pai, Jesus passou, Jesus fez sua Páscoa. Mas não só, Ele fez isso por nós, por cada um de nós. Vou preparar-vos um lugar, disse, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Ele que morrera da nossa morte, tem agora o poder de nos dar a sua vitória. Para isso, irmãos, Ele nos deu no batismo, e nesta noite nós realizamos aqui 4 batismos. No batismo Ele nos deu o seu Espírito, Espírito de ressurreição, o mesmo no qual o Pai ressuscitou a Cristo na madrugada de hoje. Eis a Páscoa de Cristo e nossa. Na certeza desta vida nova, renovemos nossa própria vida. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vivamos uma vida nova em Cristo. Crer na ressurreição, viver sua vida de ressuscitado, é já agora viver numa perspectiva nova, viver com o olhar a partir da eternidade. São Paulo nos diz para a festa de hoje: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento de pureza e de verdade. É o pão sem fermento, pão ázimo, da Eucaristia que vamos comer daqui a pouco. Pão que é o nosso próprio Cordeiro imolado, Cordeiro Pascal, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos entrar
em comunhão com Ele, vivo e vencedor. Irmãos e irmãs, pelo dia de hoje, não mais tenhamos medo do pecado, da maldade e da morte. Pela festa deste hoje bendito, abramos nossos corações a Deus e aos irmãos, ao outro. Pela Páscoa que estamos celebrando, perdoemo-nos, acolhamo-nos e demo-nos a paz. Terminamos com as comoventes palavras da liturgia bizantina, antiga, oriental. Dia da ressurreição, resplandeçamos, ó povos, Páscoa do Senhor, Páscoa. Cristo Deus nos fez passar da morte à vida, da terra ao céu, entoando o hino de sua vitória. Purifiquemos os sentidos e veremos a luz inacessível da ressurreição, a Cristo resplandecente que diz: alegrai-vos. Exulte os céus e a terra, exulte o universo inteiro, visível e invisível. Cristo ressuscitou, alegria eterna. Exultem os céus e exulte a terra, faça festa todo o universo, visível e invisível, alegria eterna, porque Cristo ressuscitou. Dia de ressurreição, resplandeçamos, ó povos, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ferindo com sua morte a própria morte e dando a vida aos mortos em seus túmulos. Ressurgindo do túmulo, como havia predito, Jesus nos deu a vida eterna e a grande misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez. Seja Ele nossa alegria e nosso gozo. Páscoa dulcíssima, Páscoa do Senhor, Páscoa, uma Páscoa santíssima nos amanheceu. Páscoa, plenos de gozo, abracemo-nos todos. Ó Páscoa, que dissipa toda tristeza, é o dia da ressurreição. Irradiemos a alegria por toda a festa. Por esta festa, abracemo-nos mutuamente e chamamos de irmãos até aqueles que nos odeiam. Perdoemos-lhes tudo por causa da ressurreição e gritemos sem cessar dizendo: Cristo ressuscitou dentre os mortos, ferindo a morte com a sua morte e dando a vida aos mortos em seus túmulos. Amados irmãos, queridas irmãs, surrescit Dominum vere, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Feliz Páscoa a todos, que a Imaculada nos ajude a viver esta luz. Amém. Amém.